Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 34 a 35, que dizem: Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Bom, queridos, aqui Jesus continua a sua fala, lembrando que no verso anterior ele havia dito, que João Batista era um testemunho de quem Jesus era. Lembrando que Jesus fez alegações grandiosas em relação a ser um com o Pai, em relação à sua missão na terra de revelar a Deus, de perdoar pecados, de sua voz trazer vida eterna. E ele traz a sua primeira testemunha para confirmar essas afirmações. E a primeira testemunha é João Batista, o grande profeta da época. E o interessante aqui, queridos, que Jesus faz uma reviravolta. Ele diz, olha, eu não preciso de testemunho humano. Então ele traz uma testemunha e já diz, olha, essa testemunha é muito boa, mas eu não preciso dela. Porque, primeiro, Deus não depende da validação de um ser humano, ele não precisa de um ser humano para ajudá-lo. O próprio Deus, o próprio Jesus, traria testemunhos que vêm do que ele próprio pode fazer. Mas Jesus diz, olha, eu trago esse testemunho humano só para ajudar vocês a entender, a reconhecerem a verdade, porque eu não precisaria desse testemunho. Então veja que Jesus, ele faz uma concessão aqui às pessoas. Como as pessoas dariam atenção se fosse mencionado João Batista, Jesus traz esse nome só por querer ajudar as pessoas ao quê? A encontrarem a verdade, queridos? A serem salvos. Então Jesus diz, eu não preciso de testemunho humano, mas eu menciono isso para que vocês sejam salvos. De novo, o objetivo de Deus, queridos, sempre é salvar. Sempre. Então, mesmo que Jesus não precisando desse testemunho humano, ele traz isso à tona. Porque ele, Jesus, não falaria sobre isso. Mas ele traz isso à tona, por quê? Porque o objetivo dele é ajudar o ser humano, é salvar o ser humano. Jesus, quando ele chega diante de Jerusalém, ele diz: Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Então isso é Deus, queridos. Deus é como uma galinha que está querendo colocar todo mundo debaixo das suas asas. E só fica fora quem? Quem não quer. Porque ele está sempre disponível, está sempre disposto a proteger e a cuidar de todos. É o que Jesus sempre dizia, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lá no capítulo 10 de Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que Deus, o próprio Deus diz, todo o dia eu estendo as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso em referência a Israel, Mas veja, mesmo que uma pessoa seja rebelde, contradizente, uma pessoa difícil, uma pessoa problemática, Deus não abandona, queridos. Ele está sempre estendendo as mãos. E durante todo o dia, nós precisamos aprender que esse é o caráter de Deus. Às vezes as pessoas têm medo, ficam falando de condenação, falando de inferno. Não, queridos. O objetivo de Deus é tirar todo mundo de lá. O objetivo de Deus é salvar todo mundo, é sempre estender a mão a quem quer. Agora, quem não quer, é claro que Deus dá essa liberdade às pessoas. Porque o que Deus deseja, como diz 1 Timóteo, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. E é por Deus ter esse caráter e os cristãos terem entendido isso, que Paulo, por exemplo, agia da forma que ele agia. Por exemplo, ele diz, eu me fiz fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Eu fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios possíveis eu chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante.
Então, entendendo esse caráter de Deus, que às vezes fala coisas sem nem necessidade, mas só para ajudar a pessoa a encontrar a salvação, o apóstolo Paulo, por exemplo, e os primeiros cristãos agiam assim. Eu faço de tudo para todos, por todos os meios conseguir salvar o máximo possível de pessoas. Então que esse seja o nosso coração, queridos, sempre buscando salvar pessoas, trazer pessoas para a luz. Bom, e Jesus fala no verso 35, João, que sempre referindo a João Batista, ele era uma candeia, ou seja, era uma lâmpada. Ele veio para trazer um testemunho da luz. Lembrando lá do capítulo 1 do nosso Evangelho. Verso 7, João Batista veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então veja que João Batista, ele era uma lâmpada, ele era uma candeia, e sempre buscando testificar a respeito da luz. E esse também é o nosso papel, né? Jesus diz que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Luz no sentido da mesma forma que João Batista, nós levarmos a luz, que nós não somos a luz, Jesus que é a luz, né, verdadeira, nós estamos aqui para testemunhar da luz, anunciar que a luz veio, que a luz quer iluminar todas as pessoas. Então nós não somos como o sol que produz luz, nós somos como a lua que reflete a luz. Essa é a imagem clara de entender. O sol que produz luz e a lua reflete. João Batista era uma lua, era uma candeia. Nós também. Agora, o que nós precisamos levar as pessoas é para a luz perfeita do sol, que a luz do sol ofusca todas as demais estrelas, né? E esse é o nosso Jesus, cuja luz ilumina, limpa, clareia a mente, corrige os corações, traz luz para as trevas de todas as pessoas. E Jesus diz sobre essa candeia, né, falando sobre João Batista, ele é uma candeia que queimava e irradiava luz. Interessante Jesus falar sobre isso, né? Porque bastava ele dizer que João Batista era uma candeia. Não, mas Jesus traz aqui umas qualidades para João Batista, ou seja, que ele queimava por dentro, ou seja, ele mesmo se consumia, né, de ardor, de ser uma pessoa fervorosa, de ser uma pessoa cheia de zelo pela obra de Deus, e irradiava luz, ou seja, ele transmitia, né, o conhecimento de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. E assim precisamos ser todos nós também. Além de testificar da luz, que isso seja com zelo e com conhecimento. Porque tem pessoas que têm zelo pela obra de Deus, mas não têm conhecimento. E aí pode acabar disseminando até coisas que são incorretas e não ajudando tanto quanto poderia. Outras pessoas têm muito conhecimento, mas às vezes não têm tanto zelo, não tem tanta preocupação pelas almas, não está ouvindo o que as pessoas estão sentindo, o feedback das pessoas, não está tendo coração para se importar com as almas. Agora, João Batista, ele adequava as duas qualidades, ele tinha zelo e ele tinha o entendimento, a iluminação do Espírito Santo. Que seja assim com todos nós também, queridos. E Jesus diz, vocês por um pouco tempo quiseram alegrar-se com a sua luz, né? Porque João Batista primeiro ele ficou por pouco tempo. E sim, muitas pessoas se alegraram, né, com João Batista, tanto é que, como já comentamos, uma multidão de pessoas iam até o Rio Jordão se batizar com João Batista, confessar os seus pecados, e era a nação toda, como diz lá em Mateus 21, considerava João Batista um profeta. Até mesmo o rei Herodes, né, diz que temia a João porque sabia que era um homem justo e santo. Bom, então Jesus aqui, queridos, ele trouxe na nossa lição anterior o primeiro testemunho dele, um testemunho de grande impacto. João Batista disse que eu era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele disse que o próprio Deus havia lhe dado um sinal para identificar o Messias. Então está aqui o testemunho do grande profeta de hoje, dizendo que eu sou o Messias. E por incrível que pareça, Jesus diz, eu não preciso do testemunho dele. Eu vou lhes trazer testemunhas muito maiores do que essas, e vocês vão ver. Se quiserem ver, vão ver que eu sou o Messias. E isso Jesus vai trazer nos próximos versículos. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.